Então, fofuras, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que vocês estiverem assistindo, vocês estão ao vivo. Saudades. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da morfologia. Nós, nas aulas anteriores, falamos sobre a estrutura das palavras, né, ou as estruturas, né, porque nós vimos que é mais de um elemento mórfico, né, o que a gente chama de morfema. E com base, né, fazendo uso daqueles morfemas, a gente consegue construir os tijolinhos que permitem a nossa comunicação, né, as palavras dentro da língua portuguesa, tá certo? Só reforçar que aquelas estruturas talvez não tenham exatamente o mesmo nome, a mesma denominação, mas elas estão presentes em todas as outras línguas, tá? Quando a gente começa a construir palavras ou perceber de onde elas vêm, e esse de onde elas vêm hoje é especial, mas quando a gente começa a construir as palavras, analisar do que elas são feitas, isso todas as línguas precisam, né? Até mesmo por uma questão didática, para explicar como a língua se forma, como as palavras se formam e tudo mais. O que a gente vai começar a ver hoje é não apenas com base naquelas estruturas que nós estudamos, como as palavras se originam e se originaram na língua portuguesa. E se originarão, né, no futuro também, porque o processo de formação de palavras não é um processo que já deixou de existir. Talvez hoje ele seja menos intenso, mas ele sim continua existindo. Tá? Novas palavras são criadas eu não vou dizer todos os dias, mas elas continuam sendo criadas e sendo incorporadas à língua à medida que o tempo passa. Tá certo? Por fim, só para garantir de novo, som, minha imagem e o slide, tudo ok? Posso dar início à nossa aula em si? Me deu retorno no chat, eu estou acompanhando desse lado aqui, tá? Por isso eu estou olhando para o lado sei lá que lado de vocês. Então tá. Vamos lá, fofuras. Então, nós vamos começar a falar hoje dos processos de formação de palavras, só que especificamente de um, que é o processo de derivação, tá? E a gente começa por ele porque ele é o mais importante, ele é o que nós conseguimos perceber tendo maior amplitude na formação das palavras da língua portuguesa. Só antes de eu continuar, deixa eu responder uma coisa aqui. Gabriel, eu já corrigi todas as provas, tá? Na verdade, era mais as questões abertas, né? As outras provas, as outras questões, o sala de aula corrige só, os formulários corrigem só. A gente ainda não vai lançar as notas, né? A gente está esperando a orientação da coordenação para ver como é que a gente vai fazer essa divulgação, se vai fazer no sala de aula, se vai fazer no boletim, se vai fazer nos dois. E assim que a gente tiver a orientação, eu começo a liberar, ok? Então vamos lá. Antes de falar desse tópico aí que está sendo mostrado no slide, deixa eu retomar só uma coisinha que a gente falou lá no início do nosso ano, lá em idos de fevereiro, né? Parece um ano atrás, né? De tanto tempo que a gente está trancado em casa, mas é necessário. Então, assim, uma das coisas que a gente discutiu nas nossas primeiras semanas, nos nossos primeiros encontros, foi a origem da língua portuguesa. Né? Eu posso não ter me aprofundado tanto assim, mas de uma maneira bem simplificada agora, a língua portuguesa é um derivado do latim, certo? Então, lá na Europa, alguns séculos antes de Cristo, né, os romanos, culturalmente falando, militarmente falando, eram predominantes e levavam não só o seu aspecto cultural e militar, mas também o seu aspecto linguístico para todas as colônias que o Império acabou abarcando. Né? Eu acho que o termo correto nem é colônia para quando é Império, mas enfim. Então, as áreas que estavam sob o domínio de Roma tinham acesso, né, ou tinham conhecimento da língua portuguesa, conhecimento no sentido de entraram em contato com essa língua. E ao longo dos séculos, principalmente depois da queda do Império Romano, lá no século V, né, 476 depois de Cristo, esse idioma ele foi o idioma latino, né, que era o latim falado por eles, foi se espalhando pelo resto da Europa. Né? A Europa foi ficando mais populosa, mais nações começaram a aparecer, países não, porque país é um conceito mais para frente. Mas as nações começaram a aparecer, esse idioma latino foi se misturando com os idiomas falados, né, com os dialetos, que é o termo correto, por vários povos de várias regiões ali da Europa,
dentre eles os povos que hoje constituem Portugal, e essa mistura acabou dando origem a outras línguas. Então, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno, são as principais línguas, né, que têm uma abrangência assim, maior, que derivam do latim. Tem alguns outros dialetos também, principalmente na Espanha, mas eu não vou me aprofundar nisso daqui, até mesmo porque eu nem tenho esse conhecimento todo em relação a esses dialetos falados lá. Mas essas 5, 6 principais línguas são derivadas diretamente do latim, né? Misturada com os dialetos locais e acabaram gerando a língua portuguesa, o espanhol e por aí vai. Por que eu estou falando disso aqui? Porque a gente vai começar a entender agora de onde vêm as palavras da língua portuguesa, né? Elas não foram um processo de criação no laboratório, né? Em nenhum idioma diga-se de passagem, né? Um só foi tentado, que era o Esperanto, mas acabou nem dando certo. Mas os demais idiomas, todos, na verdade, né? Com exceção do Esperanto, que não chegou a vingar, então não é um idioma, eles são produto da convivência humana, né? Da cultura humana. Então, a língua portuguesa, é importante eu salientar e retomar isso aqui antes da gente começar a falar do nosso tópico, ela é uma língua filha. Então, muito do que nós utilizamos derivou de uma forma ou de outra do latim, veio do latim. E aí eu vou descer um pouquinho a nível gramatical para as palavras, né? Então, as palavras da língua portuguesa, de uma forma ou de outra, têm uma relação direta com palavras que já existiam no latim. No grego também, mas o grego teve influência em vários outros idiomas, tá? O grego é presente em muitos outros idiomas, até mesmo no inglês, no alemão, que são idiomas que vêm de uma família linguística bem diferente da língua portuguesa, por exemplo, né? Os idiomas germânicos, anglo-saxões e por aí vai. O grego teve influência neles também, então o grego era uma coisa muito mais abrangente, até de certa forma, do que o próprio latim. Mas voltando para o nosso tópico aqui, então, é importante primeiro que vocês entendam que a língua portuguesa ela é uma língua que herdou muito de outro idioma para vocês entenderem o porquê a gente ter palavras que, por exemplo, entre o espanhol e o português são tão parecidas, entre o português e o italiano, né? Entre o português e o romeno, entre o português e o francês, né? Que parecem línguas assim tão distantes. Mas tem muito em comum porque a mãe de todas essas línguas é uma só. E é importante eu dizer isso por quê? Porque muito do que a gente vai estudar agora é o processo de formação das palavras que já existem, tá? Que são as palavras que nós chamamos de palavras primitivas. Então, quando a gente, e aí entra no nosso tópico, quando a gente fala de palavras primitivas, elas são palavras que já fazem parte da língua e a partir delas nós conseguimos criar outras palavras. Rodolfo, no caso da língua portuguesa falada no Brasil, a gente teve influência de várias outras linguagens, né, de outros dialetos, como o caso dos africanos, os outros povos que vieram da Europa depois, tudo bem. Exatamente. Mas isso é um ponto que eu falo lá na frente. Mas voltando aqui para o nosso aspecto específico, quando eu falo de palavras primitivas, do ponto de vista do que a gente vai estudar agora, que é o processo de formação de palavras, ou seja, como é que as palavras foram originadas, eu estou falando de palavras que já existem. Por que eu falei do latim? Porque eu quero que vocês tenham em mente que, de uma certa forma, toda a língua portuguesa, de uma maneira geral, é derivada, né, ou as palavras são derivadas de outras palavras que já existiam lá no latim. Só que a gente não vai levar em consideração mais o latim. A língua portuguesa já é uma língua, vamos dizer assim, independente. Né? Ela já é emancipada do ponto de vista político, vamos dizer assim. Ela consegue ter uma identidade própria hoje, certo? Coisa que o latim também já tinha. Então, quando a gente estiver falando do português e falando de palavras primitivas ou derivadas, a gente está falando do contexto da língua portuguesa, tá? A gente não está pegando lá do latim, porque se você pegar lá do latim, a maioria das palavras da língua portuguesa é palavra derivada, tá certo? Então, dentro da língua portuguesa, a gente consegue dividir palavras em palavras primitivas e palavras derivadas. Para o nosso contexto de formação de palavra, o que é que isso vai significar? Existem palavras que são capazes de originar outras palavras, ou seja, a partir delas outras palavras vão se formarem, essas são as palavras primitivas, e existem palavras que a partir delas a gente consegue, ou quando a gente observa essa palavra, a gente vê que ela vem de uma outra origem, a origem dela tem outra palavra, por isso elas são chamadas de derivadas. Então, o importante de entender isso aqui agora é o seguinte: os dois principais processos de formação de palavras
da língua portuguesa são a derivação e a composição. E nos dois casos, você tem palavras primitivas como sendo o principal elemento de formação de novas palavras. A partir dessas palavras primitivas, a gente consegue criar novas palavras, tanto na derivação como na composição. Na composição, a grosso modo, você está pegando palavras que já existem juntando, duas delas, pelo menos, e juntando. Então, por exemplo, guarda-chuva. Né? Quando você junta tudo numa coisa só, dá uma ideia. Guarda é uma coisa, chuva é outra. Quando você junta essa palavra, representa aquele objeto que a gente usa para se proteger do fenômeno natural. Então, na composição e na derivação, você tem essas palavras primitivas como sendo principais atores na criação de novas palavras. A composição a gente vai ver depois, a gente vai começar primeiro pela derivação, tá ok? Pessoal, em relação a esse conceito aí de primitivo e derivado, deu para entender? Primitivo, o que dá origem, derivado, o que vem de uma outra palavra, no caso, o que vem de uma palavra primitiva. Deu para compreender isso aqui? Dê um retorno aí no chat, para eu poder continuar. Tá, ok. Então, beleza. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Só para ajudar na construção da ideia para vocês. Então, por exemplo, você tem como palavras primitivas as palavras pedra, casa e paz. E você tem como palavras derivadas dessas palavras aqui, por exemplo, a palavra pedrada. O que é uma pedrada? É você pegar uma pedra e jogar em alguém, né? Pedrada é uma palavra que nós chamamos de derivada porque ela vem de uma outra palavra, que no caso é a palavra pedra, tá certo? Então, aqui você tem uma palavra derivada de uma primitiva. Ferreiro é o que vem de ferro. Casebre é o que vem de casa. Caseiro é o que vem de casa. Pacificador é o que vem de paz. Então, perceba que você tem relação entre algumas palavras na língua portuguesa que vem de uma outra palavra, que vem de uma palavra primitiva. Então, a gente consegue se simplificando, né? Palavras que são palavras primitivas e derivadas. Desculpa, gente, eu estou olhando aqui só... É que eu estou falando com a coordenação aqui também. Eu estava falando, na verdade. Palavra primitiva e palavra primitiva e palavra derivada, né? Existem palavras que conseguem traduzir o sentido de uma palavra que já existia, acrescentando outra, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a falar... sim, uma outra coisa aqui, só para a gente finalizar, antes de eu entrar, né, nessa questão da derivação propriamente dita. Existem palavras que são simples e palavras que palavras que são compostas. Lembrem aqui dos elementos mórficos que nós estudamos nas aulas anteriores até a prova. Radical, desinências, vogal temática, o tema, não é assim? Esses elementos constroem as palavras. O radical é o elemento central, porque é nele que encontra-se o sentido, a construção de sentido da palavra, certo? Quando você diz que uma palavra é simples, significa dizer que essa palavra tem apenas um radical. Então, por exemplo, pedra, pedrada, pedreiro, celular, monitor e por aí vai. Quando você diz que a sua palavra é composta, significa dizer que ela tem mais de um radical. Então, por exemplo, guarda-chuva. Tem um radical do verbo guardar e tem um radical da palavra chuva. Pé de moleque. Você tem 3 radicais aqui. Então, as palavras que são compostas são aquelas que foram formadas pelo processo de composição, que, como eu disse, a gente vai falar mais para frente, tá? Depois desse conteúdo aqui. As palavras simples são palavras que normalmente derivam de palavras primitivas e são palavras derivadas, como eu estou dizendo. Elas passaram pelo processo de derivação e não pelo processo de composição, certo? Nós vamos focar nessas primeiras aqui, nas palavras simples, e as palavras compostas, consequentemente, a gente vai estudar depois que finalizarmos essa parte da derivação. Tá ok? Então, vamos lá. Rodolfo, o que é a derivação, então? A derivação é você, a partir de uma palavra primitiva, criar uma palavra derivada. Só que como é que isso acontece? As 3 principais formas, que são essas 3 primeiras aqui, que na verdade eu poderia até colocar 4 primeiras situações, mas eu vou falar dessas 3 primeiro. As 3 principais situações partem do ponto em que você pega o radical e trabalha com os afixos, que foi o morfema que eu esqueci de falar. Os afixos. Lembra dos afixos? Que você tem prefixos e sufixos, elementos que vocês colocam antes e elementos que vocês colocam depois. Então, o que é o prefixo? O prefixo é um tipo de afixo que é colocado antes do radical. O afixo, sufixo, é o tipo de
afixo que é colocado depois do radical. A parassíntese a gente vai já falar, mas ela trabalha também com afixos, certo? Então, esses 3 primeiros processos de derivação, eles trabalham com os afixos. Esses 2 aqui é muito mais uma questão de contexto, tá? É uma questão de construção sintático-semântica que a gente vai já falar. O que é que você precisa saber agora da derivação? A derivação é o processo pelo qual são formadas novas palavras a partir de uma palavra primitiva. Esse é o conceito, tá bom? E aí, dependendo da maneira como você formou essa palavra, aí você vai classificar dentro de um desses 5 processos aqui, certo? Rodolfo, tu disse que tinha um quarto, que na verdade seria um terceiro, né? Aqui, ocuparia a terceira posição. Porque você pode acrescentar prefixo, sufixo e pode acrescentar os 2 ao mesmo tempo. E a gente vai ver que na parassíntese a gente faz isso, mas tem uma diferença em 2 situações que a gente pode apontar lá na frente. Mas vamos por parte então. Fofinhos, até aqui, tá ok? Posso continuar? Nunca que eu lembro de baixar o grilo, né? Tranquilo. Tem quantas pessoas? 21. Tá uma galerinha aí. Dava para ter mais, mas tudo bem. Então vamos lá. Primeiro processo de derivação de palavras é o processo que a gente chama de prefixal. Então o que é que acontece? Nós temos o radical da palavra primitiva e a esse radical nós somamos um prefixo. Então você vai ter prefixo e radical na palavra. Então olha os exemplos aqui. Quando você pega a palavra leal, desculpa, eu pensei que eu estava no slide. Quando você pega a palavra leal, essa palavra é uma palavra primitiva. Ela é um adjetivo. Rodolfo, o que é leal? Leal é uma pessoa na qual você pode confiar, é uma pessoa que não abandona, é uma pessoa que não trai, é uma pessoa de confiança, certo? É um adjetivo. Só que existem pessoas que são desleais. Existe uma pessoa que é desleal. O que é isso? É uma pessoa que não cumpre com a palavra, uma pessoa que te trai, é uma pessoa que não é confiável, certo? Então aqui, olha, o que aconteceu? Eu peguei a palavra primitiva leal, uma palavra que já é completa, já tem seu sentido completo, e a ela eu somei esse des. Rodolfo, o que é esse des aí que você está somando? Esse des é um prefixo, certo? Lembra da listinha que eu mandei para vocês de prefixos e sufixos? Dá uma estudada naquela lista lá, prefixos gregos e romanos, tá? É importante demais você saber não só os prefixos que existem, mas também saber os significados deles. Principalmente porque logo, logo vocês vão começar a entrar numa coisinha chamada taxonomia em biologia, não sei se já entraram, né? Eu acho que não. Mas na taxonomia você vai fazer a classificação dos seres, né? E boa parte disso é feito com base em nomenclatura grego-romana. E aí muitos desses radicais vão aparecer. Não só nisso, né? Em química, por exemplo, isso é lá no segundo ano, né? Que eles estão vendo lá, por exemplo, as cadeias carbônicas e tudo mais. Enfim, é importante você saber, quanto mais você souber de prefixos e sufixos de natureza grega ou latina, melhor para você, tá? Tem aquela tabelinha que eu mandei para vocês, dá uma estudada nela de vez em quando, tá bom? Então, esse des aqui, ó, é um prefixo grego que tem a significação de negação. Então, por exemplo, tem algo que foi construído, algo que foi criado, que subiu. Tem algo que foi desconstruído, algo que foi não construído, né? Que foi colocado abaixo, que foi desfeito. Ó, feito e desfeito. Então, esse des tem valor de negação. Quando você agrega ele à palavra leal, que é uma palavra primitiva, você cria uma nova palavra, a palavra desleal, alguém que não é leal. Rodolfo, mas é mesmo a criação de palavra aí? É, porque você mudou o sentido. Porque se eu chegar para você na rua e disser que você é desleal, e alguma pessoa ouvir, ela vai saber que você não é de confiança. É diferente de eu ter dito em outro contexto que você era uma pessoa leal, que aí quem estiver próximo vai saber que você é uma pessoa de confiança. Então, se mudou o sentido, é uma palavra diferente, é uma palavra nova, tá certo? Nesse caso aqui, é uma palavra formada por derivação, porque eu peguei uma palavra primitiva, uma palavra que já existia, no caso, leal,
E a ela eu coloquei um prefixo. Junto a ela, coadunei a ela um prefixo. Então, ela é uma palavra formada por derivação prefixal. Tá certo? Derivação porque vem de uma palavra primitiva, prefixal porque eu coloquei um prefixo junto ao radical da palavra original, da palavra primitiva. Beleza? A mesma coisa aqui acontece com normal e anormal. Normal é algo que se espera, é algo cotidiano, é algo previsível. Anormal é uma coisa que foge da normalidade, que é não normal, é uma coisa que deixou de fazer parte daquilo que a gente esperava, tá certo? A mesma coisa para tensão. Tensão, nesse contexto aqui de hipertensão e tensão, é no sentido de a força que é feita. Então, por exemplo, a tensão arterial, por exemplo, né? A força, né, com que o nosso coração bombeia o sangue pelos nossos vasos sanguíneos. Existe essa tensão e existe a hipertensão, ou seja, quando a tensão do bombeamento está alta demais, ela passou do limite aceitável, certo? Então, ó, palavra primitiva, prefixo, palavra derivada, tá bom? Palavra primitiva, prefixo, palavra derivada. É palavra nova? É palavra nova. É um processo de formação de palavra, porque isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Você criou um sentido diferente. Tá bom? Fofos. Tranquilo a questão da derivação prefixal? Sim ou não? Rapidinho aí. É fácil, né? Então, beleza. Vamos adiante. Derivação prefixal, acrescentei o prefixo, junto ao radical, formei uma nova palavra. A sufixal é bem simples de compreender. Se na prefixal eu acrescentei um prefixo, na sufixal eu vou acrescentar um sufixo. Então, aquela mesma tabelinha que você usa, que você tinha lá para os prefixos, você também tem os sufixos, que nesse caso aqui são afixos que são colocados depois do radical. Está aqui o radical, prefixo colocado antes. Está aqui o radical, sufixo colocado depois. Tá bom? Então, no caso dos sufixos, eles também, na língua portuguesa, são principalmente de origem grega ou latina. Né? Eles são grecolatinos, como a gente diz. Mesma coisa. Observa o contexto de formação e aí você vai perceber que ali você tem uma construção de uma nova palavra. Deixa eu só alterar esse tamanho dessa letra aqui, que ficou um tanto estranho. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Pronto. Não é isso que eu quero. Coloquei errado aqui. Aqui. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Tá tudo ok? Posso continuar? Beleza. Então vamos lá. Então, por exemplo, você tem as palavras, você tem uma palavra como pedreiro. Pedreiro vem de que palavra? Pedreiro vem da palavra pedra. Não é assim? O que é um pedreiro? Pedreiro é uma pessoa que trabalha com pedra. É porque hoje a gente já atribui a ideia de pedreiro como uma pessoa que constrói casa e tudo mais. Mas no fim das contas, se você parar para prestar atenção, ele tem contato com pedra cotidianamente. Né? Faz parte do trabalho dele. Óbvio que ele não faz só isso. Mas aí a gente tem essa relação de pedreiro, a pessoa que trabalha com pedra. A mesma coisa de livraria. Livraria vem de que palavra? Vem da palavra livro. Ó, preste atenção que eu vou usar muito esse termo agora. Vem de que palavra? Essa expressão vem de que palavra? Porque aqui a gente está falando de palavras que são derivadas. Existe uma palavra primitiva que permitiu a construção dessa palavra derivada. Então a palavra livraria vem de quem? Vem de livro. Livraria, o que seria? Livraria é um lugar onde você compra livros, onde existem muitos livros. Rodolfo, não poderia ser um conjunto de livros, não. Aí o conjunto de livros a gente chama de biblioteca, né? Uma coleção de livros seria uma biblioteca, né? Aí muda um pouquinho porque a palavra Bíblia, né, que vem lá do grego, né, biblos, aí daria essa ideia de livro, né? Tanto que a Bíblia é o livro, e biblioteca seria com uma coleção de livros. Mas aí a gente é um outro contexto aí de formação de palavra, tá? Então, nesse caso, pedreiro vem de pedra, livraria vem de livro, civilizar vem de que palavra? De civilização. Aqui você tem uma palavra que dá uma ideia, né, de uma civilização, as pessoas, né, que vivem em civilização, que vivem em uma sociedade organizada,
E você tem a ideia de civilizar, a ideia de criar uma civilização, certo? É uma palavra derivada por quê? Porque ela vem de uma outra que já existe. É uma palavra formada por que processo? Derivação sufixal. Eu peguei uma palavra que já existia, por isso derivação, sufixal, porque a palavra vai ser, a nova palavra que vai ser formada, vai ser formada utilizando o sufixo, tá bom? Então, olha só. A mesma coisa para cá, ó, ladroagem, boiada, chuviscar e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Se você observar bem, quando você faz por prefixação, é bem tranquilo, né? Deixa eu voltar aqui. Quando você faz por prefixação, é bem tranquilo. Você pega a palavra primitiva do jeito que ela está e só coloca o prefixo e acabou-se, né? Às vezes é preciso uma outra alteração no afixo, mas o radical permanece dentro. Tranquilo. Agora, quando você vem para sufixação, às vezes você tem que fazer uma pequena alteração. Por exemplo, tirar a vogal temática, né? Por exemplo, de pedra, né? Não existe Pedro. Lembra disso que eu falei, né? Se você tem diferença de gênero ou número, aí na verdade você não tem uma vogal temática, você tem uma desinência de número, uma desinência nominal, de gênero, na verdade, né? Nesse caso aqui, pedra, pedra só tem um gênero, não existe Pedro. Até existe Pedro, mas não necessariamente como feminino de pedra, né? Pedro também é uma palavra derivada de pedra, mas aí a gente fala logo desse processo de formação dele. Então, por exemplo, livro tem uma vogal temática, que não existe livra. Existe livra do verbo livrar, mas não o feminino de livro, certo? Então, nesses casos aqui, você não usa tudo aquilo que acompanha a palavra primitiva. Às vezes você tem que fazer uma pequena alteração nela, não necessariamente no radical, porque a ideia é que o radical permaneça invariável. Mas normalmente você vai tirar ali, por exemplo, uma vogal temática, às vezes você vai tirar uma desinência verbal, uma desinência nominal, alguma coisa assim. Tá bom? Tranquilo até aí, gente? Posso continuar? Yep. Nope. Estão dormindo já aí? Repito. Repito, então, ó, prefixação e sufixação. Qual a diferença? Na prefixação eu coloco o prefixo ao radical, ou seja, eu coloco um elemento antes do verbo, certo? Então, por exemplo, eu tenho possibilidade, uma coisa que eu posso, que é possível acontecer, e eu tenho uma impossibilidade. In é um prefixo colocado ao radical da palavra possibilidade, que poderia ser possível, por exemplo, né? Possível e impossível, e eu formei uma nova palavra. No caso da sufixação, eu tenho o radical, e aí eu vou colocar um sufixo a esse radical. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra possível e posso ter possivelmente, certo? Então, possível dá a ideia daquilo que pode ser realizado e possivelmente no sentido de ser uma possibilidade. Inclusive, eu mudo classes de palavras às vezes, né? No caso, possível tá mais para um adjetivo, enquanto possibilidade, possivelmente está mais para um advérbio. Não precisa se preocupar com essa mudança de classe de palavra agora, que a gente fala disso depois. Mas o importante tem o radical. Coloquei um prefixo, então, derivação prefixal. Formei uma nova palavra acrescentando o prefixo. Tem o prefixo e coloquei um radical, derivação sufixal. Desculpa, tem um radical e coloquei o sufixo, derivação sufixal. Tá bom? Deu para entender? Ficou mais claro agora? Então vamos lá. Beleza, então a derivação sufixal é isso. Rodolfo, o que é essa derivação parassintética que você colocou aí? A derivação parassintética, fofuras, é uma situação em que eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Joia! Só que no caso da derivação parassintética, nós temos um pequeno problema. Deixa eu voltar aqui, por exemplo, na prefixação. Você tem a palavra leal e você tem a palavra desleal, não é assim? Você pode muito bem pegar essa palavra aqui primitiva, leal, e se livrar desse, ou deixa eu voltar aqui em desleal, né? Você pode muito bem pegar a palavra desleal e se livrar desse prefixo aqui e ficar só com leal, que é a palavra primitiva. E você não tem problemas de construção de sentido com o que sobra depois que você tirou o prefixo, concorda?
Isso aqui é um exemplo de uma situação em que você pode mover esse afixo, colocar ou tirar a hora que você quiser. Qual é a questão com a parassíntese, né, ou com a formação parassintética? É que quando você quando você cria uma nova palavra por parassíntese, ou seja, colocando prefixo e sufixo ao mesmo tempo, você não tem como eliminar um desses dois afixos sem prejudicar o que sobra. Por exemplo, eu tenho a palavra noite, não tenho? E noite tem uma vogal temática lá no finalzinho dela, até aqui noite, e esse E final é para completar a construção da palavra, porque ele não a noite é sempre feminina, não existe noite masculina, né? Assim você não tem como trocar gênero, portanto não é desinência, é vogal temática. Quando você quer formar, por exemplo, a palavra anoitecer, obrigatoriamente você tem que tirar a vogal temática, que está lá no final. Essa vogal temática é, né? Assim? Então fica noite até o T, e aí você coloca um prefixo A e o sufixo ec. Não é assim? Aí você tem a palavra anoitecer. Anoitecer vem de noite. Anoitecer é o processo, é o tempo que acontece entre a mudança do dia para a noite. Não é assim? Tranquilo até aí. Por que a gente chama essa derivação de parassintética? Porque o processo de criação aqui acontece com a simultaneidade de acréscimos de prefixo e sufixo. Ou seja, você coloca esses dois aqui ao mesmo tempo. Então você coloca esse A e esse EC ao mesmo tempo. Na parassíntese, você não tem como tirar nenhum deles depois que a palavra está formada. Por exemplo, existe a palavra à noite, com o T mudo aqui no final? Na língua portuguesa não existe. Existe a palavra noitecer? Na língua portuguesa não existe. Então o que aconteceu? Quando você formou a palavra anoitecer, você condicionou ela a necessariamente fazer uso do prefixo e do sufixo. Se você tirar qualquer um deles, o que sobra não faz o menor sentido. É diferente do que aconteceu lá, por exemplo, na prefixação da palavra desleal, né? Ou da palavra leal, melhor dizendo. Você acrescentou o prefixo desse, você criou uma nova palavra. Joia. Você tirou o prefixo desse, a palavra que sobra, no caso a palavra primitiva, está completa. Beleza. Aqui não tem problema. Agora, quando você pega uma palavra na parassíntese, não dá para você tirar esses dois elementos. Tá certo? Aquilo que sobra, no caso seria noite, ou à noite, ou noitecer, não faz sentido do ponto de vista gramatical. Não faz parte, não constitui uma palavra que é reconhecida pela nossa gramática. Tá certo? Então, recapitulando. Rodolfo, o que é a parassíntese? A parassíntese é o processo de formação de palavra em que você acrescenta o prefixo e o sufixo simultaneamente. Dá para tirar qualquer um deles? Não, não dá para tirar nenhum. Rodolfo, aí tu disse que tinha um quarto processo. Quando tu começou a aula, tu disse que tinha um quarto processo, que é a... Aliás, você não falou, né? Você disse que tinha um quarto processo, mas não disse o nome. Na verdade, ele não é bem um processo. Né? Ele é o que a gente chama, o que a gente pode chamar de prefixação sufixação. Deixa eu colocar aqui no modo escrita, só para eu colocar aqui e explicar para vocês. Vou colocar aqui mesmo só para vocês entenderem. Tá dando para ver direitinho aí? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Depois eu vou alterar. Tá dando para ver o slide aqui do jeito que eu vou modificar aqui agora? Tá, né? Então, beleza. Então, vamos aqui. Vamos pegar a palavra possível, que eu usei como exemplo lá. Possível é uma palavra primitiva. Não tá dando para ver? Tá ou não? Tá dando para ver o slide com a palavra possível escrita aí no meio, gente? Diga aí. Tá bom. Entendi. Questão só do zoom. Beleza. Então, olha só, a palavra possível. Existe aquilo que é impossível. Não é isso? E existe algo que pode ser chamado de impossibilidade. Não existe? Algumas palavras não permitem você, por exemplo, que aqui você colocou o prefixo e aqui você colocou o sufixo, né? Se você observar, mudou toda a palavra. Mas não era essa que eu queria colocar, era... Fugiu a palavra agora, que é formada por prefixação e sufixação. Me fugiu agora mesmo a palavra, estava com a palavra na cabeça aqui, só um minuto.
Deixa eu só pegar uma palavra como exemplo aqui, porque realmente me fugiu. Eu estava com uma palavra na cabeça e me fugiu. Aqui, pronto. Vamos voltar ali. Na palavra leal. Pronto. Palavra leal, o que é que acontece? Você tem aqui uma palavra primitiva, não é isso? Aí nós vimos que você pode acrescentar esse prefixo desse para dizer assim, ó, a pessoa não é leal, a pessoa não é uma pessoa que você possa confiar. Joia? E eu posso ter uma coisinha chamada deslealdade. Aqui. Deslealdade. O que é a deslealdade? É o ato de ser desleal. Então, por exemplo, ele fez um ato de deslealdade, né? Ele foi desleal comigo. Gabriel foi desleal comigo ao me marcar em publicações no Instagram. Não porque ele já está bloqueado. Mas olha só. Deslealdade é uma palavra formada por prefixação e sufixação simultânea. Explica aí, Rodolfo. Se eu tirar essa primeira parte aqui, ó, lealdade é uma palavra que faz sentido, não é? Lealdade é a característica de uma pessoa que é leal. Me diga uma característica de fulano. Ele tem uma lealdade muito grande, né? Ele é muito leal. Beleza. Se eu tivesse deixado desse e tivesse colocado aqui só esse prefixo, né? E ficasse só com desleal, desleal também é uma palavra que tem sentido. Desleal é uma pessoa que não tem lealdade, ou é uma pessoa que não é de confiança. E se eu tivesse deixado apenas leal, mesma coisa. Rodolfo, repete aí então. Quando você tem o que a gente chama de prefixação e sufixação simultânea, você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, mas diferente da parassíntese, você consegue remover qualquer um deles sem o menor problema. Então, por exemplo, eu posso ter a palavra desleal e eu posso ter a palavra deslealdade. E se eu quiser ficar apenas com lealdade, não tem problema, eu posso tirar o prefixo. Se eu quiser ficar apenas com desleal, não tem problema, eu posso tirar o sufixo. Certo? Então, na prefixação e sufixação simultânea, você coloca o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, mas você consegue se livrar de qualquer um deles. É possível fazer isso na parassíntese? Não, na parassíntese não dá. Por exemplo, pega a palavra pernoitar. Rodolfo, o que é pernoitar? Pernoitar é passar a noite em algum lugar, certo? Aqui você tem a preposição P e você tem a desinência de infinitivo AR, né? Na verdade não é a desinência, né? A vogal temática e a desinência AR. Mas aqui vamos considerar como se fosse uma desinência só. Então, ó, você tem P e o A, e o noite, né? Que vem da palavra noite. Você juntou isso aqui tudo numa palavra só, acrescentou esse prefixo e acrescentou esse sufixo, criou a palavra pernoitar, que significa passar a noite em algum lugar. Joia, não tem problema nenhum. O problema aparece se você tentar, por exemplo, tirar esse P. Eita, Rodolfo. Noitar existe? Noitar não existe. Ou se você tentar tirar esse sufixo. Então, por exemplo, aqui, não dá para dizer que você passou a pernoite com T mudo no final. Não existe essa palavra na língua portuguesa, tá? Então, repetindo aqui. E aí, deixa eu colocar em tela cheia de novo para a gente encerrar. Aqui. Então, olha só. Na parassíntese, você coloca prefixo e sufixo, mas não dá para remover esses elementos da frase depois que você da palavra, desculpa, depois que você colocou, tá? Se você tenta remover o prefixo ou sufixo, vai dar problema porque você vai ter uma palavra que seja usável, você vai ter uma palavra sem sentido, tá bom? Que não faz parte da língua portuguesa. Na derivação prefixal e sufixal simultânea, ou seja, que você acrescenta prefixo e sufixo simultaneamente, dá para você tirar esses elementos, ou o prefixo ou o sufixo, e aquilo que resta é uma construção de sentido, é uma palavra que faz parte da língua portuguesa sem o menor problema. Ok? Fofinhos, e legalmente também, Gabi, porque você tem a palavra legal, né? Aí você acrescentou o prefixo i. Ilegal é uma coisa que é feita fora da legalidade, que não é legal. E você tem legalmente, né? Uma coisa que é feita dentro da legalidade. E você tem uma coisa que é feita ilegalmente, ou seja, é uma ação que é feita de maneira ilegal. E aí você consegue tanto colocar prefixo ou sufixo e eliminar qualquer um deles depois, tá bom? Fofinhos, até esse ponto aqui tá claro? Todo mundo compreendeu? Me dê um retorno aí no chat.
Tranquilo. Então, olha só, hoje na parte da tarde... Não, Gabi, pergunta aí. Gabi, pode perguntar. Ficou alguma dúvida? Estou entendendo direito, não. É só você entender a relação de radical e os afixos, tá? Então, ó, repetindo aqui bem rapidamente, tá? Para a gente poder encerrar, porque eu tenho aula com as outras turmas também, mas eu vou subir essa aula depois de tarde, eu vou subir ela pro YouTube, aí você pode dar uma revisada por ela, tá? Mas sintetizando o que eu falei até agora. A gente está falando dos processos de formação de palavras. Qual deles, especificamente? A gente vai começar a falar da derivação, que é o mais importante e aquele que a gente percebe com maior frequência na formação de palavras da língua portuguesa. Então, primeiro, por que é chamado de processo de formação de palavras? Porque a partir de uma palavra primitiva, uma palavra que já existe, eu crio outra que é uma palavra derivada, certo? No caso dos processos de formação por derivação, essas palavras são formadas como? Eu tenho uma palavra que já existe, a palavra primitiva, e a partir dela eu crio uma outra palavra que nós chamamos de palavra derivada, e até onde nós vimos aqui, fazendo o acréscimo de afixos, ou seja, daqueles morfemas que normalmente na língua portuguesa são de origem grega ou latina, que nós acrescentamos ao radical para construir novos sentidos. Então nós temos aqui até o momento, eu falei de 3 tipos de derivação. A derivação prefixal, que é quando eu acrescento o prefixo ao radical da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra legal, que é uma palavra primitiva, e eu tenho uma palavra ilegal. Legal, radical e prefixo. Ilegal é uma nova palavra, por isso é um processo de formação de palavra. Nesse caso, qual? Derivação por prefixação. Eu coloquei o prefixo antes do radical. Você pode ter a prefixação, você pode ter a derivação por sufixação. Você pega o radical e a ele você soma um sufixo. Então eu tenho a palavra legal e eu posso ter legalidade. Acrescentei esse sufixo aqui e formei uma nova palavra. Processo de derivação por sufixação. No caso da parassíntese, o que é que acontece? Eu pego a palavra primitiva, acrescento um prefixo e um sufixo, e quando eu faço isso, eu criei uma nova palavra que não pode se desfazer de nenhum dos afixos que foi colocado a ela. Ou seja, eu não posso tirar nem o prefixo nem o sufixo, porque o que sobrar não faz o menor sentido, não faz parte da língua portuguesa, tá bom? Então, por exemplo, no caso de entardecer, entardecer vem da palavra tarde, tem uma palavra primitiva. Agora, entardecer é o processo de sair da manhã para a tarde. Entardecer tem um prefixo em e o sufixo ec. Entardecer é uma palavra nova, de sentido próprio, que precisa do prefixo e o sufixo para ter esse sentido. Se eu tirar qualquer um deles, a palavra não se constrói, ok? E no caso da prefixação e sufixação simultânea, eu também, assim como na parassíntese, eu coloco prefixo e sufixo. Qual vai ser a diferença? É porque nesse caso eu consigo tirar um deles, ou até os dois. Então, o exemplo que Gabi usou, ilegal, ou ilegalmente, né? Eu tenho a palavra legal, que é a palavra primitiva. Aí a essa palavra eu coloquei o i, que é um prefixo que dá a ideia de negação, e o mente, que é um prefixo que dá, um sufixo que dá a ideia de modo. Aí eu criei a palavra ilegalmente, certo? Só que eu posso muito bem me livrar do prefixo, eu posso ficar só com legalmente, criei uma palavra nova. Eu posso me livrar do sufixo e posso ficar só com prefixo. Então, ilegal, criei uma palavra nova. E eu posso, inclusive, voltar para a palavra primitiva, tirar esse prefixo e esse sufixo que não vão fazer falta nenhuma, ficar só com legal. Também está correto. Então, essas quatro situações são as situações que a gente usa para começar a falar de derivação. Fofinhos, deu para entender agora? Gabi, ficou mais claro? Tá. Então, beleza. Então, olha só, vou encerrar por aqui. Vai ficar para a nossa próxima aula a derivação regressiva e a derivação imprópria, tá certo? Que são 2 conceitos que eu quero explicar com mais calma. E aí depois eu também vou colocar lá no sala de aula os exercícios que eu quero, que eu não passei nenhum agora, eu vou passar todos de uma vez. Tá bom? Mas olha só, até aí, ok? Posso encerrar para todo mundo? Dê um retorno, please, para eu não ficar falando para as paredes. Então, beleza. Acho que a partir de 2 horas eu subo essa aula, tá? Deixa ela salva lá coloca ela no canal e aí vocês podem consultar quando precisar, tá bom? Fofinhos, abraços, beijos, até a próxima semana, ok? Se cuidem aí.
Se mantenham em casa até a gente poder voltar para as salas de aula, tá bom? Tchau.